Muito bem, nós vamos dando sequência então à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Joinville. Lembrando que este é na verdade a nossa contribuição, a contribuição da UniSociesc para você, amigo que está nos assistindo, com a democracia aqui na maior cidade de Santa Catarina. Vale lembrar que nós temos aí sempre o apoio e a participação do Departamento de Marketing, dos cursos de comunicação e também da reitoria aqui da instituição. Aqui conosco nos estúdios está a acadêmica de jornalismo, de comunicação aqui da UniSociesc, Gabriela Bento, que vai nos ajudar a conduzir também essa entrevista. Lembrando que a ordem de presença dos candidatos foi definida junto às suas assessorias. Vale lembrar e enaltecer que não é permitido, fica proibido então, ofender ou desmerecer quaisquer um dos outros candidatos postulantes a esse cargo. O tempo de entrevista de cada um deles é de 20 minutos, para essa conversa que nós vamos ter. E aqui nos estúdios já está conosco o candidato Fernando Krelin, do MDB. O seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Começo então perguntando para você uma pasta muito importante, como para todos a gente vem perguntando, que é a pasta da saúde. Suas propostas então para essa pasta, candidato. Então, Gabriela, muito obrigado pelo convite, Luiz Fernando. Realmente, parabéns à UniSociesc por demonstrar essa questão da democracia, a importância da democracia e dar oportunidade para os candidatos falarem um pouquinho com os eleitores joinvilenses. Saúde é uma pasta que é prioridade na nossa gestão a partir do ano que vem, justamente, mas a gente tem que fazer uma separação. Hoje as pessoas veem saúde só quando alguém está doente, quando alguém está lá no Hospital São José internado. Saúde precisa também ser a promoção em saúde. Hoje o Ministério da Saúde investe praticamente 98% do seu orçamento em doença e não em saúde. O que a gente quer fazer é inverter isso em Joinville. Fazer com que, através da prevenção, saúde primária, lá na unidade básica de saúde, saúde da família, os agentes comunitários de saúde, exercícios físicos, a gente possa mudar aí o caminho da saúde de Joinville. Principalmente as pessoas evitarem de terem doenças crônicas lá na frente, evitarem de utilizar medicamento. Hoje a gente vê saúde só entregando medicamento para as pessoas. Nós temos que fazer com que as pessoas deixem de usar medicamento. E aí sim, através de cada R$1 investido, serão R$3 economizados lá na frente. Com isso, nós faremos 8 parques da saúde em Joinville. Já temos orçamento para os 2 primeiros, que seria ali no Jardim Edilene e no Itaú. Seria um grande complexo, uma unidade básica de saúde, aberto até às 10 da noite, com um grande parque da saúde, com quadras, pistas de caminhada, espaço de lazer, interação entre famílias, porque nós temos que falar também da saúde física, mas também da saúde mental. Então nós temos que dar essa oportunidade para toda a população. Com isso, faremos também o Saúde em Casa, que levaremos aí medicamentos para as pessoas com doenças crônicas, com pessoas com dificuldade de locomoção. Criaremos a Policlínica da Mulher, com saúde específica da mulher, principalmente ali no bairro Boa Vista, principalmente nas questões tratadas específicas das mulheres aqui na cidade. Levaremos aí, ao lado do Hospital São José, um centro de análises clínicas, dando mais oportunidade. Hoje são mais de 150 mil pessoas na fila ou de consultas, ou de exames, ou de cirurgias. Então, diminuindo assim os exames e consultas através do nosso centro e também a parceria com a iniciativa privada na contratação principalmente dessas cirurgias que ainda eletivas, que ainda estão aí na fila aqui no município. Então a gente vai avançar bastante na saúde. Joinville tem um dos melhores IDHs do Brasil, mas a gente pode avançar muito mais. Perfeito, candidato. Gabriela. Candidato, outro tema muito importante aqui no município é a educação. Quais são as suas propostas, se eleito prefeito aqui da maior cidade de Santa Catarina? A educação é a grande ferramenta de transformação social na vida de um cidadão. Meu filho estuda na educação municipal porque eu acredito na educação pública. Então, nós faremos aí a construção de 7 novos CIs aqui na cidade. Nós temos aí 6 mil crianças ainda fora do CI. Esses 7 novos CIs darão 2.000 novas vagas. Faremos a contratação em curto prazo, contratação de vagas na iniciativa privada. Em CIs privados, compraremos vagas. Nós temos um recurso aí, um orçamento praticamente R$20 milhões para isso específico. Médio prazo, faremos ampliação de CIs já existentes, Botãozinho de Rosa ali no Guanabara e tantos outros que existem na cidade. E aí também, durante os 4 anos de gestão, mais 7 novos CIs que ajudarão muito a população. Além disso, construiremos o maior complexo de contraturno escolar do sul do país, o Educa Parque. Ficará ali no ginásio Ivan Rodrigues, que é um ginásio estadual. Pediremos ao Estado essa permissão, essa cessão de uso do espaço
e construiremos um centro de contraturno para atividades esportivas, culturais, empreendedorismo, inovação e tecnologia, preparando as nossas crianças e adolescentes para o mercado de trabalho. Perfeito, candidato. Agora, Joinville, hoje, se o cidadão quiser tirar um alvará ou abrir uma empresa, ele tem sérias dificuldades. Não, ele tem várias dificuldades, né? O seu plano de governo contempla a desburocratização desse tipo de situação? Sim, a prefeitura ela tem que facilitar e não dificultar a vida do empreendedor. Né? Facilitando a vida do empreendedor, geração de emprego e renda, a economia do município gira. Com isso, nós vamos criar uma diretoria específica, que é a diretoria de desburocratização, vinculada ao gabinete do prefeito no organograma. Essa diretoria contará com 3 técnicos e mais um procurador, que será um advogado, que nós faremos aí um programa chamado Agiliza Aí. Nós vamos desatar lá na Secretaria do Meio Ambiente, os alvarás não estão saindo, os licenciamentos não estão saindo, a gente vai deslocar a equipe até lá para ver o que está acontecendo. Só dessa forma nós vamos conseguir desburocratizar a prefeitura. Além disso, vamos criar também processos. Hoje um pequeno empreendimento, um médio e um grande, o processo é único, a fila é a mesma. Nós vamos criar a autodeclaração, fazendo com que o engenheiro de uma pequena obra, seja um geminado, uma construção, ele possa fazer a autodeclaração através da sua capacidade técnica e aí sim, só na fiscalização a prefeitura fazer a vistoria. Não, porque hoje acontece o seguinte, o engenheiro manda, vai para o técnico da prefeitura, volta para o engenheiro e fica esse vai e vem, uma liberação simples demora 6 meses, 1 ano. Então isso é um absurdo, nós temos que facilitar e com isso auxiliar aí o desenvolvimento da cidade. Perfeito, Gabriela. Candidato, nós recebemos algumas perguntas da população joinvilense e queremos passar aqui para o senhor nesse momento. Olá, eu me chamo Matheus Christian Kunze, sou joinvilense e advogado. Candidato ou candidata, caso eleito ou eleita, qual seria a medida ou realização que tomaria para ficar marcada na história da nossa cidade? Um grande abraço. Primeiro é que a gente tem que fazer um cuidado na cidade com pavimentação e zeladoria. Temos o tripé, que é a saúde, educação, segurança pública, mas nós temos que avançar em pavimentação e zeladoria. Hoje a cidade de Joinville, para ter uma ideia, o bairro Paranaguamirim, 85% do bairro, um bairro importante de Joinville, não tem pavimentação, apenas 15% do bairro. O centro da cidade está sem flor, sem vida, sem cor, nós precisamos revitalizar o centro. Com isso, nós vamos criar a Secretaria de Pavimentação e Zeladoria justamente para isso, para levarmos o pavimento, o asfalto, o paver, a lajota, para os bairros da cidade e conseguirmos resgatar o centro da cidade através de um projeto já existente, um projeto que a gente já tem criado, que vai em torno de 9 milhões de reais para a revitalização do centro. Aí, quando eu falo em revitalização, são as praças, são os jardins, são as vias, são as calçadas, a acessibilidade. Então, hoje, a nossa prioridade é essa. Não vou te falar de nenhuma obra faraônica, porque para ganhar uma eleição as pessoas prometem tudo e depois acabam não conseguindo cumprir. Meu plano de governo foi baseado em orçamento, em dados técnicos e com possibilidade de serem feitos. Bom, um assunto que sempre é pesado durante as eleições é o transporte público municipal, né? Sua pasta, ou melhor, seu plano de governo prevê algo voltado para essa pasta também, candidato? Primeiro que tem que fazer urgente a licitação do transporte coletivo. Além da licitação, nós criarmos aí novos modais dentro dessa licitação. Quem sabe a gente criar também passagens diferenciadas. Um exemplo, uma pessoa que sai do centro da cidade e vai até o Big, ali da Beira Rio, que é um trajeto mais curto, o Big ali da Zona Sul, é um trajeto curto, ele paga a mesma passagem que uma pessoa que sai do final do Quiriri e vai até o Morro do Amaral. Então, eu acho que para dar praticidade, para as pessoas usarem mais o transporte coletivo, nós temos que criar padrões aí de passagem diferenciados conforme o trajeto existente. Também a licitação vai fazer com que a gente diminua o custo da passagem, melhore as condições do nosso transporte coletivo e melhore também a mobilidade da nossa cidade. Perfeito. Gabriela. Candidato, falando agora sobre iluminação pública, quais são suas propostas aqui para a cidade? Quando a gente fala em iluminação pública, a gente fala de segurança pública, né? A iluminação pública realmente tem que chegar em todos os locais, todas as ruas, todos os bairros. Já existe uma cobrança aí na taxa de energia elétrica, que é a COSIP específica para a taxa de iluminação específica para a iluminação pública. Então nós temos que avançar. E quando eu falo em iluminação pública, não é só o poste da rua.
nós estamos falando de praças também, de locais de prática de atividade física, de exercício, de lazer. Então isso pode ter certeza que está no nosso plano de governo e será aí uma prioridade da nossa gestão. Bom, falando de economia e empregabilidade, né? O seu plano de governo prevê algo para atrair empresas para Joinville, para continuar essa pujança econômica aqui? Sim, nós estamos criando um critério de incentivos e benefícios, porque muitas vezes a prefeitura, vejo algumas prefeituras, né, se recusam de incentivar e beneficiar por um determinado período, mas acabam esquecendo que aquilo gera emprego e gera renda na cidade, o giro econômico. Então nós temos aí realmente alguns critérios já adotados de incentivos e benefícios para as empresas, mas o maior incentivo que a gente pode dar para uma empresa vir para Joinville hoje, ou uma empresa aumentar aí, a geração de emprego aqui na cidade, é tirar a burocracia que existe hoje em Joinville. Acho que o maior incentivo nesse momento é tirar a burocracia, facilitar a vida do empreendedor, encorajá-lo de investir em Joinville. Porque hoje ele precisa ter essa segurança jurídica para poder fazer o investimento. Então hoje eu acho que o maior incentivo, no primeiro momento, é a gente tirar essa burocracia toda que existe. Perfeito. Gabriela? Vamos mais a uma pergunta da população joinvilense que foi enviada para nós. Sou Silvio Jacon, sou radialista. A minha pergunta para os candidatos é a seguinte: se eleito, o que será feito em relação ao trânsito infernal da Zona Sul, que a gente leva quase 1 hora para chegar no destino final? Então, Zona Sul da cidade, toda a cidade, né? Nós estamos com uma cidade de 600 mil habitantes e 400 mil carros. Então, a mobilidade de Joinville está com bastante dificuldade. Nós temos que criar 3 pontos aqui na cidade. Já existe o PAC da Mobilidade com esse recurso assegurado, que é a ponte da Nêmonas, da Nacar e da Plácido Olímpio. Importantes ligações para a Zona Leste e para a Zona Sul de Joinville, melhorando a mobilidade. Temos que investir no transporte coletivo, fazendo com que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo. Nós temos aí o binário da Rua Florianópolis com a Monsenhor Gersino. Não adianta só fazer o binário se não fizer a requalificação asfáltica. Fazer o recap do asfalto ali e fazer o binário. Pavimentar ruas importantes, ligação do Ulisses Guimarães com o Panágua, né, Paranaguamirim, fazer essa ligação, principalmente ali na Rua Elza com a Eurídice Tomazoni, que é uma rua de 700 metros, ligação importante que tira todo o trânsito da Monsenhor Gersino, que hoje é uma rua sem pavimento, sem iluminação pública, que estive lá hoje pela manhã também. Então faremos essa pavimentação e vamos melhorar assim também acessos na cidade. Jardim Paraíso é um exemplo. Jardim Paraíso só tem uma saída e entrada. Nós temos que criar um novo acesso, nova entrada do Jardim Paraíso. Nós temos que criar um novo acesso a Joinville, pela Almirante Jaceguai, entrada ali pelo bairro Costa e Silva. Com isso tudo, nós vamos facilitar bastante aí, a mobilidade do nosso município. Falando agora de esporte e lazer, né? O que o seu plano de governo contempla? Eu sempre defendi o esporte como uma ferramenta de transformação social também, né? Trabalhei com 8 mil crianças em contraturno escolar, mudando vidas e caminhos através da oportunidade do esporte. Temos que trabalhar 5 pilares, que é o desporto educacional, o desporto de alto rendimento, o desporto de participação, o paradesporto e também não podemos esquecer, para isso tudo existir, a requalificação dos patrimônios públicos e esportivos aqui na cidade. Utilizando esses 5 pilares, nós com certeza avançaremos muito no esporte aqui. Além disso, vou criar a lei de incentivo ao esporte, uma lei que eu tentei colocar como vereador na Câmara, realmente bateu na trave, alguns vereadores foram contra, está lá engavetado ainda por algumas pessoas, mas como executivo vou mandar esse projeto para a Câmara, incentivando assim para que as crianças, os adolescentes possam fazer projetos e muito parecido com o Sindec hoje na cultura e possam aí ter esse apoio do poder público para as suas modalidades. Em relação ao lazer agora, candidato, falando de praças, espaços públicos abertos, né? Temos vários aqui na cidade, né? O senhor pretende recuperar os que tem, o senhor pretende construir outros? Sim. Lazer é o seguinte, nós temos hoje, vamos criar a Secretaria de Pavimentação e Zeladoria, a parte de zeladoria cuidará de praças, temos que revitalizar as praças existentes. Gente, às vezes com uma lata de tinta e um pincel faz muita coisa na cidade. É só ter cuidado, ter criatividade e ter carinho com a nossa cidade. Isso a gente vai fazer, além de criarmos os 8 parques da saúde, que serão praças aí, em diversos locais da cidade, que serão praças para as famílias poderem usufruir e terem oportunidade de lazer durante o dia, durante os finais de semana e assim por diante. Inclusive à noite. Entendi. Gabriela? Candidato, Joinville já é conhecido informalmente como uma região metropolitana, mas no seu plano de governo existe alguma proposta para a criação realmente aí de uma região metropolitana aqui em Joinville? Hoje, como prefeito, nós temos que fazer aí
uma cobrança junto ao governo do Estado, essa parceria junto ao governo do Estado, para que a gente crie a região metropolitana. Tão falada já nos últimos anos, né, a região metropolitana, principalmente esse acesso, ligação Garuva, Araquari, cidades próximas, Campo Alegre, que são limites com Joinville, né? Essa região metropolitana vai auxiliar muito na busca de recursos, que a gente pode fazer uma junção de forças e buscar recursos para a região, e também na questão, principalmente, de mobilidade, na questão do transporte coletivo, diminuindo o custo dessas pessoas que fazem o transporte interestadual e intermunicipal. Prefeito, em relação à habitação, o que é o seu plano de governo, prefeito? Nós vamos criar 1.000 lotes populares aqui na cidade. Nós vamos fazer lotes horizontais, né, não mais verticalizados, como foi feito pelo governo federal, mas 1.000 lotes já existentes em terrenos da prefeitura. Vamos criar o aluguel social. Muitas pessoas que são vítimas hoje de catástrofes da natureza, enchentes, incêndio, uma casa acaba tendo incêndio, essa pessoa vai para onde? Vamos criar o aluguel social por um determinado período para que a gente possa dar atenção a essas famílias que tanto necessitam. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta aí da população joinvilense. Candidato, Joinville é uma cidade que tem se desenvolvido muito e tem tido um crescimento populacional muito grande. Joinville está envelhecendo. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que o número de idosos em Joinville aumentou e vai aumentar muito. Qual vai ser a sua política na área da saúde para dar assistência àqueles que têm 65 anos, 70 anos, enfim, aqueles que estão vivendo a melhor idade? Seu nome profissional? Meu nome é Arivan Próximo, sou radialista há 28 anos em Joinville. Bom, o mundo, né, as pessoas, não é só Joinville, o mundo todo, as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida até 2025 vai aumentar aí muito nos próximos anos. Joinville tem que acompanhar esse crescimento. Fui presidente da Fundação de Esportes e fiz um dos maiores projetos para a terceira idade de Santa Catarina, o maior de Santa Catarina, para 2.500 pessoas acima de 60 anos, que é o Mexa-se, dando oportunidade social, oportunidade de exercício físico, atividade física. Os índices de triglicerídeos, colesterol, diabetes, depressão na melhor idade diminuíram quase 60%. Então, olha só como a prevenção, então nós temos que trabalhar, Arivan, na prevenção, dando oportunidade através da prevenção, fazendo com que nossos idosos, né, tenham uma expectativa de vida maior, mas também com saúde. Não adianta só viver muito e doente, ter uma expectativa de vida com saúde, e faremos através dos trabalhos de prevenção. Perfeito, candidato. Bom, você já ocupou outros cargos públicos, vereador, ocupa atualmente, né, o cargo licenciado, né, mas de deputado, né, estadual. Queria saber a seguinte situação, né, de que forma foi e está sendo a sua contribuição para a maior cidade do estado, né, sendo tanto quando foi vereador, perdão, como sendo deputado agora, né? Então, como vereador, presidente da Câmara, fiz a maior economia da história do Legislativo Municipal. Foram 23 milhões de reais. Além disso, cortamos muitos benefícios, as pessoas chamam de mordomias, né, dos vereadores. Cortei os carros alugados, cada vereador em Joinville tinha um carro alugado. Cheguei como presidente da Câmara, na época o vereador mais jovem da legislatura, acabei cortando os carros alugados. Os vereadores ficaram extremamente chateados, alguns comigo, foi um momento tenso, mas eu cortei e só num gesto foi 1.200.000 de economia. Como deputado estadual, fiz além disso como vereador, criei o gabinete móvel. Então eu despacho semanalmente em todos os bairros. A gente levava uma tenda, uma mesa e acabava atendendo a população do bairro. Já que a população não ia na Câmara, eu ia até o bairro e continuei fazendo isso como deputado. Então hoje, semanalmente, às vezes quinzenalmente, eu despacho nos bairros atendendo a população. Além disso, como deputado estadual, fui o deputado que nos últimos anos mais trouxe recursos para Joinville. Então, principalmente nesse momento de pandemia, testes rápidos, respiradores, leitos de UTI, nós tivemos um papel importante aí, trazendo recursos para a cidade. Perfeito. Candidato, nós temos 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Agradeço demais a oportunidade. Fiz uma promessa para o meu filho quando me elegi vereador. Filho, o pai nunca vai te decepcionar. Fiz isso para o meu filho e para a minha família. E hoje eu posso fazer com muita tranquilidade para a minha cidade. Me orgulho de Joinville, tenho muito orgulho. Aquele que aqui nasceu ou aquele que adotou essa cidade no coração, eu nunca vou decepcionar a minha cidade. Dia 15 de novembro, peço para todos vocês que votem 15, vamos para frente e vamos com fé. Estou dedicado, preparado, motivado e com muita honestidade de fazer um trabalho aí muito bom para toda a cidade. Muito obrigado. Tá certo. Este, então, foi o candidato Fernando Crelli, do MDB.